Olá, seja muito bem-vindo novamente para que estejamos fechando aqui agora nesse vídeo a última coluna, o último módulo, onde estaremos estudando aí o retorno daquilo que nós frutificamos na vida dos nossos semelhantes, que isso traz de retorno para nós, o fruto que isso gera em nós, novamente interiorizado, agora já não de Deus para nós, mas o retorno daquilo que nós compartilhamos, o que isso vai gerar em nós. Vamos começar aí pelo primeiro tópico, mansidão. Então, entendemos aí, contraponto, ira ou mansidão. Ira, definição: intenso sentimento de ódio, de rancor, dirigido a uma ou mais pessoas em razão de alguma ofensa, insulto ou rancor generalizado em função de alguma situação injuriante, fúria, cólera, indignação. Quer dizer, a princípio, se formos analisar, isso no meio secular, no meio natural, no meio convencional da humanidade que não conhece Cristo, que não tem o Espírito Santo em si, seria o que pode-se dizer justificável. Por quê? Porque ele é a nossa, ou vamos dizer assim, é a resposta, para quem não tem o Espírito Santo de Deus, a algo que é prejudicial a nós, né? É um rancor dirigido a uma pessoa que te injuriou, que te ofendeu, que te insultou, que proporcionou algo desconfortante para você. Isso gera em você, que não conhece a Cristo, ou que muitas vezes tem deixado aí a sua carne, né, como alguns gostam de tipificar, né, nós como alma, daí o pecado e o Espírito Santo. Quem tem entendido mais para cá, assim, né, você que tem deixado aí isso tomar conta da sua vida, muitas vezes parece justificável. Poxa vida, mas ele fez tal coisa. Ou uma pessoa que não conhece a palavra e você conhece, a pessoa causou esse mal para mim, e parece justificável perante a sociedade, e você tem uma reação ofensiva, né, de ódio, de ter uma fúria, uma cólera, uma indignação contra aquela ação que foi projetada para sua vida. Parece justificável para a sociedade, mas não é justificada para uma pessoa que tem uma nova natureza, para uma pessoa que reconheceu o sacrifício de Cristo, aceitou o Espírito Santo em si para fazer habitação e morada no nosso templo, né? Não é justificável, porque nós fazemos tantas coisas que vão contra a lei de Deus, que vão contra aquilo que Ele estabeleceu para a nossa segurança, para a segurança das nossas almas. E Ele muitas vezes nos perdoa. E Ele muitas vezes, incontáveis vezes, na verdade, Ele nos perdoa, Ele nos dá direções, Ele nos dá capacitação, Ele nos dá condições para sairmos dessa situação de pecado, de contrariedade com a vontade dEle. Então não justifica, porque nós devemos ser imitadores de Cristo. E Cristo é a representação de Deus aqui, né, como ser humano, quando viveu aqui na Terra, para nós. Então nós temos que seguir esse exemplo. Então, é justificado por uma sociedade, não que seja correto, tá? Mas se justifica entre uma sociedade que não conhece a palavra de Deus, que não conhece o amor de Deus, que não conhece aquilo que vem de Deus para nós. Mas para nós não. Para nós temos que ter o contrário disso. Nós temos que ser mansos. Nós temos que ter a mansidão, né, o fruto da mansidão gerado em nós. A resposta, depois de compartilharmos com os nossos próximos, né, os nossos semelhantes, aquilo que veio de Deus para nós temos que retornar em nós a mansidão, apesar do que vier de retorno de tudo que você faz. A mansidão deve estar em seu coração. E uma definição de mansidão: qualidade ou condição do que é manso, brandura de gênio ou de índole, ser brando, brandura na maneira de expressar-se, doçura, meiguice, suavidade. E entenda, essa meiguice, doçura e suavidade
não é somente para aquela pessoa que você tem carinho, não é somente para aquela pessoa que te faz o bem, não é somente para aquela pessoa que agrada aos seus olhos com as suas atitudes. Não. Essa mansidão, essa doçura é para todos, porque nós não podemos retribuir o mal com o mal, porque isso geraria muito mais mal ainda. Não seria uma soma, seria uma multiplicação do mal. Nós precisamos, em contrapartida, ter a mansidão para quebrar o mal. Através da mansidão, nós podemos derrubar toda uma cadeia de ódio que pode estar vindo muito sequenciada, assim, derrubando pessoas, estragando vidas. E nós, com a mansidão, com um espírito ser manso, né, como uma pomba, como Cristo falou, claro, astutos como a áspide, né, ter o entendimento do que acontece, mas sermos mansos como uma pomba, possamos entender aí a nossa expressão de vida como representação do reino, e sendo mansos, que possamos quebrar toda uma cadeia de ódio, que possamos mostrar, né, gerar em nós aí essa mansidão que frutificará no retorno a nós paz, né, o reflexo daquela paz que veio de Deus em nós será refletido novamente e poderá quebrar aí também muitas sequências de ódio, de rancor, de maldições que vêm através do ódio repetido e transmitido e contaminado, contagiado de um para o outro. Essa mansidão, ela quebra toda a ira, ela quebra todo o jugo do pecado, da ira, né? Ela traz uma transformação de gênios, ela traz uma transformação de ambientes. Uma pessoa mansa, quando ela está no meio de outros, ela causa a diferença, porque com uma pessoa mansa e humilde, você não... o adversário não tem como quebrar ela, porque ela está sob a autoridade de Cristo, e Cristo luta por nós, e Cristo toma nas suas mãos toda a batalha, pertence a Ele toda a guerra e toda a batalha. Nós devemos simplesmente ser mansos e humildes e aguardar a vontade dele, que é perfeita e soberana sobre nós. Em Tiago 3:13 diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Não adianta só você ser a pessoa, ou, como alguns gostam de dizer, ser o cara. Você precisa, eu digo você, eu, todos nós, precisamos aprender a transmitir isso através das nossas vidas em mansidão, em humildade, em restrição, assim, a ser espalhafatosos, a querer ser agentes de fúria. Não, a mansidão, o cuidado ao fazer a transmissão de ideias, de doutrinas, de pensamentos, de uma palavra, que possamos ser mansos, que possamos causar uma curiosidade naqueles que nos ouvem, tá? Uma curiosidade em saber o que está gerando essa diferença nesse locutor que está transmitindo esse cuidado, essa palavra, essa sabedoria, esse conhecimento para a minha vida. E essa mansidão que deve ser gerada em nós, né, e buscada, não é algo assim que você vai receber de uma hora para outra. Isso é trabalho. Deus tem todo o poder, Deus tem toda a autoridade, Deus pode fazer qualquer coisa. Porém, Ele nos deu o livre-arbítrio. E o que isso significa? Significa que no decorrer de tudo que Ele fará em nós, da obra que Ele evoluirá em nós, nós temos o direito e o dever. Quer dizer, nós temos a opção. Se você pode permitir Ele fazer a obra, e você crescer, e você frutificar, e você ser uma bênção onde você está. Ou não. A escolha é sua, o livre-arbítrio é seu. Assim como na escolha da salvação, você pode escolher a Cristo e ser salvo, ou não, e ser condenado, pois todo aquele que não reconhece o sacrifício de Cristo será condenado, a menos que reconheça e aceite e professe perante a sociedade aí, através de um ato, né, de reconhecimento da autoridade de Cristo através do seu sacrifício, que concedeu a nós a salvação, a graça e o Espírito Santo que mora em nós. Assim também você pode se deixar ou não o Espírito Santo trabalhar, porque o Espírito Santo não vai te obrigar. Ele vai tentar te convencer, ele vai tentar trabalhar em você. Essa permissão tem que ser sua. Então, essa mansidão tem que ser gerada, trabalhada.
e conquistada dia a dia, atitude após atitude. Depende de nós. Deus tem tudo para nos dar, mas nós temos que buscar e buscar com afinco, para que chegamos a um estado em que possamos regozijar nessa mansidão do Senhor. Dando sequência, aí é o segundo tópico da última parte, que nos fala aí do que vem de nós para nós mesmos, né? O que é gerado depois de nós recebermos do Pai, de nós exteriorizarmos aos nossos irmãos, e o reflexo disso no transformar novamente de nós. Aí vamos falar sobre infidelidade e fidelidade como contraponto. Infidelidade. Vou colocar essa imagem aí que é a mais que pega mais hoje em dia, né? Infidelidade conjugal. É onde é mais fácil de se entender as consequências da infidelidade. Definição de infidelidade: falta de respeito, de fidelidade àquilo com o que se deveria estar comprometido. Não faz bem sentido colocar essa imagem, infidelidade conjugal? Porque assim, a partir do momento que você olha, nem mesmo que seja olhares, que você olha para o que está para fora, e você tem intenções que você deveria ter somente com aquele presente que Deus te deu, preparou para a sua vida. A partir do momento que você intenciona no seu coração, primeiramente, como Cristo falou, aquele que olha para uma mulher e intenciona no seu coração atos com ela, já pecou, já adulterou no seu coração. Tem um nível de pecado e se exteriorizar tem outro, mas já pecou em seu coração. Então, primeiramente, é pecado. Mas, trazendo aqui para esse entendimento das consequências, é uma falta de respeito por aquilo, pelo presente que Deus te deu. Né? Se Deus preparou alguém para você, se você buscou, se você recebeu, não existe, eu não creio assim que você casa errado, é simplesmente que você casou com o pensamento errado, com a intenção de ser feliz e não de fazer feliz, com a intenção de receber e não de dar. Então você entrou com o pensamento errado na instituição do casamento. Então você já entrou perdendo. Mas, voltando para o centro dessa questão, você está desrespeitando o que Deus te deu e você está sendo infiel a algo que você deveria estar comprometido, deveria estar direcionado para com aquilo. Por isso que eu resolvi colocar essa questão do amor conjugal, do casamento, da referência de família, para que ficasse bem nítido que a infidelidade ela produz um mau fruto que gera, não preciso nem explanar muito aqui, abrir muito um leque, mas uma falta de respeito conjugal pode gerar aí casamentos que são considerados aí casamentos abertos, que gera falta de respeito mútua, né? Pessoas que não se respeitam dentro de casa, têm relacionamentos fora, extraconjugais, e começam a poluir outras pessoas que muitas vezes também são casadas, enfim, geram N consequências numa sociedade, podem destruir aí famílias, podem gerar rombos na sociedade muito grandes, depressão dos filhos, aí suicídio de filhos, N coisas más são geradas de um ato de infidelidade. Nesse caso, a infidelidade conjugal. Mas claro, essa infidelidade, por exemplo, pode ser no seu trabalho, quando você chega e ao invés de dedicar aí o seu tempo a desenvolver a sua atividade, a buscar cumprir com zelo aquilo que foi colocado na sua mão, você deixa seu tempo para conversas banais, deixa seu tempo para ficar acessando redes sociais, não vou citar nomes de redes sociais, para ficar acessando videozinhos em plataformas de stream, também não vou citar nomes, né? Então você dedica seu tempo a todas as coisas, menos a exercer com maestria ou com excelência. Entenda a excelência não como ser o melhor dos melhores, mas como fazer o seu melhor, para que a sua atividade seja trazida no melhor possível que você consegue, pelo menos no que você pode se dedicar a fazer o seu melhor. Então, a infidelidade ela não se estende somente, né, a atos conjugais, ela está aí na infidelidade na hora dos estudos, onde você rouba de si mesmo a oportunidade de aprender, né, e depois quer burlar aí formas de conseguir nota. Então, em todos os setores.
Infidelidade para com Deus, quando você assume compromissos com Deus de representá-lo aqui na terra como igreja, como órgão que leva o nome de cristão, né, o nome de Cristo, e você é infiel, você se contamina com coisas do mundo, você interage de forma a se contaminar com palavras, a se contaminar com gestos e coisas que não nos convêm. São lícitas, são permitidas, mas não nos convém como cristão. Então a infidelidade ela é muito abrangente. Eu prefiro deixar aqui no conjugal porque é mais fácil de entender as consequências. E para combater isso, somente a fidelidade. E essa fidelidade, ela só pode, realmente, na sociedade que temos hoje, corrompida, constrangida pelo mal, deteriorada, ela só pode ser gerada em corações que recebem o Espírito Santo de Deus, a fidelidade verdadeira. Não uma fidelidade, eu respeito a minha esposa, mas respeita enquanto ela está do lado. Mas no seu coração você deseja aquilo que você não tem, aquilo que você não pode ter, inclusive. Então, precisamos ter esse entendimento, que a fidelidade nós precisamos buscar em Cristo e através do seu Espírito Santo gerar ela e transmitir ela aos nossos próximos. E então a definição de fidelidade diz assim: característica do que é fiel, né? Do que demonstra zelo, né? Cuidado, respeito por alguém ou algo, lealdade. E uma definição 2 aí, constância nos compromissos assumidos com outrem. Então, fidelidade, ser fiel àquilo que você se comprometeu. Você prometeu lá, falou palavras que pareciam sem sentido para você na hora lá, ser fiel na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, né? Isso para Deus tem um valor que você não faz ideia. Foi a primeira instituição que Deus criou na face da terra, foi o casamento. Foi a união de Adão e Eva. Estabeleceu-se aí um formato onde Deus nos trabalharia para nos direcionar à volta ao convívio com Ele. Porque é no meio de um relacionamento onde existe fidelidade, compromisso, respeito, zelo, amor verdadeiro. É ali que nós somos trabalhados, testados muitas vezes, porque temos N materiais aí de mídia para nos levar a corromper a nossa mente, a desviar nossos pensamentos, N formas de acessar coisas que não agregam nada, né? A internet é aberta, está aí para qualquer um pesquisar coisas sexuais, aí, pornografias, coisas que não acrescentam em nada à sua vida, coisas que simplesmente fazem gerar sentimentos e pensamentos que você vai se frustrar ao tentar trazer para uma realidade, porque muitas das coisas são filmadas, não são reais. E você, quando tenta trazer isso para sua realidade, se frustra. E daí você começa a deixar de ter cuidado por aquilo que Deus te deu e começa a mentalizar algo perfeito na sua cabeça, é claro, que não existe. Começa a buscar fora, buscar em outras pessoas. E vai se frustrando com uma, com outra, e acaba, além de estragar o seu relacionamento, estragar a vida de outras pessoas. Então, a infidelidade não gera nada de bom, nem para você, nem para o seu próximo, nem para o seu patrão, nem para sua filha, nem para o seu professor. Não gera nada de bom. Vai gerar somente mentiras, enganos e frutos que podem corromper uma sociedade, podem causar mau entendimento, inclusive no meio cristão, onde a infidelidade a um cargo, a um direcionamento que Deus colocou na sua vida, como, por exemplo, numa instituição formada, um cargo que Deus te deu ali de representação perante a sociedade, ali perante a igreja, né, a nave da igreja, ali aos membros. Você sendo infiel, Deus perdoa. Deus é pronto a perdoar, porém, aquilo que um gesto de infidelidade seu, apesar de ser perdoado pela comunidade da igreja, ele pode gerar nos pensamentos, nas atitudes, e muitas vezes de uma vamos caracterizar assim, de uma ovelhinha mais fraca, gerar uma dúvida, será que tem problema mesmo? Então, a infidelidade tem frutos muito ruins para a sociedade. E a verdadeira fidelidade, ela vem de Deus. Ela é gerada em nós ao entender aquilo que Deus nos deu, nos preparou para receber e nos preparou para cuidar.
Nós precisamos exercer esse cuidado, assim como Deus cuida de nós, que a parábola diz, né, como um pastor que deixa 99 ovelhas seguras no aprisco e vai atrás de uma que se perdeu, assim deve ser o nosso amor, a nossa fidelidade para aquilo que Deus nos deu. Cuidar, arriscando nem que seja a nossa própria vida, se necessário, para cuidar daquilo que Deus nos deu. Claro, entendendo que, primeiramente, Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E é nesse amor pelo nosso próximo que a fidelidade de Deus se manifesta. E que a fidelidade de Deus pode gerar frutos e trazer pessoas para dentro da casa de Deus, trazer pessoas para a igreja, para a comunhão de Cristo. É palavra para que nós possamos firmar essa definição. Números 32:12. Somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Eles receberam uma tarefa de Deus, de espionar a terra de Canaã, aonde estariam entrando aí com Josué e estariam tomando posse das bênçãos. E foram lá, fizeram toda a espreita da terra, né, espionaram, viram que era boa a terra. Claro, tinha seus percalços, não seria de graça, né, nada. O reino dos céus, isso numa tipificação espiritual, o reino dos céus é tomado à força, nós temos que ir lá. O inimigo não vai entregar uma alma que está na mão dele, jamais. Você vai ter que lutar por ela, você vai ter que guerrear por ela, você vai ter que jejuar por ela, você vai ter que orar por ela, você vai ter que se dedicar, entregar tempo por ela. Mas vale a pena. Da mesma forma, existiam os gigantes, existiam as pessoas que dominavam aquela terra. Elas teriam que ser enfrentadas e derrotadas para que o povo, né, dominasse aquela terra. Dos 12 que foram, 10 não aceitaram essa tarefa e começaram a levar o povo junto. Foram infiéis à palavra do Senhor, que diria, né, que tinha dito que eles teriam essa terra, que tomariam posse dessa terra. Eles foram infiéis à palavra de Deus. Somente Josué, né, Oséias, que tem por nome Josué, e Caleb, que foram fiéis, que entenderam que apesar de tudo que eles viram pela frente de dificuldades, a palavra de Deus, o que sai da boca de Deus, não é vazio, não é vago, não é vão. Ele tem valor, ele tem peso, ele se cumpre. E eles foram fiéis a essa palavra e testemunharam perante a congregação. Vamos lá, é certo que ganharemos e que tomaremos posse dessa terra. Então, eles foram fiéis à palavra. Infelizmente, pela infidelidade de muitos, o povo se corrompeu. E pela infidelidade da maioria do povo que foi atrás dos 10, Israel sofreu. Aquela geração teve que morrer. Teve toda uma consequência. Toda aquela geração que saiu, que era para herdar a terra prometida, ficou 40 anos vagando. Passou aquela geração e a próxima geração. E nessa próxima geração foram mantidos Josué e Caleb, porque foram fiéis. E eles foram lá, guerrearam, segundo a palavra de Deus, foram fiéis àquilo que receberam. E receberam por herança a terra prometida, a terra de Canaã. E, né, claro, com dificuldades, com guerras, com conflitos, mas eles receberam, porque Deus estava com eles e Deus é fiel. E a fidelidade de Deus que Ele manifesta em nós, nós precisamos entregar para os nossos irmãos e buscar aí receber de Deus. Muito bem, agora para finalizarmos aí todos os blocos, né, do entendimento do fruto do Espírito Santo, os seus 9 gomos, nas suas 3 categorias, temos o domínio próprio. Esse é um ponto muito interessante, vai fazer muita diferença se você entender isso como eu entendi, como eu interiorizei isso no meu coração. E o contraponto, domínio próprio, o desequilíbrio. Tá? Então vamos entender o que é um desequilíbrio. Desequilíbrio: a ausência ou perda do equilíbrio, falta de proporção, de harmonia, né? Ou desarmonia, disparidade, desigualdade. Estado caracterizado pela impossibilidade de levar uma vida equilibrada, pelas dificuldades de adaptação ao meio e às mudanças e por uma excessiva emotividade.
Então, assim, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não consegue harmonizar as coisas, ela não consegue colocar as coisas em perspectiva, ela não consegue trazer as coisas de uma forma equilibrada no seu peso ideal, ela não consegue se adaptar às mudanças, ela não tem resiliência, ela não. Pela emotividade, ela acaba tomando impulsivas decisões ou gestos, ou se deixando levar pela situação. Uma coisa muito clara para mim como cristão: a situação não define a sua vida, você define o trajeto da sua vida em meio a qualquer circunstância. Não há circunstância que possa colocar em xeque a sua vida com Deus. Então, adaptar-se à situação, às mudanças, equilibrar-se em meio a tudo que possa vir contrário a você é fator determinante. Não ter esse equilíbrio, não conseguir, ser impossibilitado de gerenciar esses fatores, isso em N aspectos, seja no emocional ligado à sua esposa, à sua família, seus filhos, à sua família de origem, ou aquele vizinho, enfim, não conseguir se adaptar, se controlar nos seus relacionamentos interpessoais e sociais, no seu relacionamento dentro da empresa, né? No seu relacionamento dentro da igreja, você não se adaptar a mudanças, a fatores que não estão sob o seu controle, você não conseguir se adaptar a isso, ser desequilibrado nessa forma de colocar o verdadeiro peso nas coisas, isso pode gerar muitas consequências, muitas asperidades, muitos conflitos, muitas situações que não agregam, somente espalham, né? Então, para um contraponto para isso, que é o fruto que Deus vai gerar através do seu Espírito, o fruto do Espírito Santo em nós, é o domínio próprio. Definição do domínio próprio: temperança, sobriedade, poder da vontade graças à obra do Espírito de Deus, moderação dos desejos e apetites carnais. Então, ter temperança, sobriedade naquilo que estamos vendo e a decisão que estamos tomando. Isso só é capaz, o ser humano só é capaz através desse fruto que é gerado do Espírito Santo, através do fruto que veio de Deus para nós e do que nós geramos para os nossos semelhantes. Esse retorno é um aprendizado para que nós possamos ter domínio próprio sobre nós mesmos. Eu escolhi, como você pode ver abaixo, essa imagem porque uma das principais um dos principais motivos de desavenças entre as pessoas é aquilo que nós falamos. Diz assim a palavra de Deus lá em Provérbios 25, 28. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. E a palavra de Deus também diz assim que a língua ela é um pequeno órgão, mas ela é capaz de levar todo o corpo para o inferno. Por quê? Porque através de, como eu já falei num outro estudo, num outro foco, que é sobre batalhas espirituais, né? Aquilo que nós falamos libera sentenças, libera chaves no plano espiritual, que tem consequências no plano natural. Nós podemos gerar bênçãos e maldições, assim como no outro vídeo também, no outro tema que eu falei sobre morte ou vida, o poder da língua. A língua tem um poder muito grande na geração de sentenças, na geração de mover no plano espiritual, que tem reflexos no plano natural. Então por isso que eu escolhi esse ponto, esse aspecto do domínio próprio, que é o principal. Os demais, as nossas atitudes, aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, esse parece muitas vezes, né, o domínio de impulsos ser difíceis, mas o principal, eu te garanto, é o domínio da sua própria língua. Porque aquilo que se você não controla num momento de raiva, num momento como diz, né, no desequilíbrio, num momento de mudanças, de adversidades, de coisas vindo contra você, se você não tem esse domínio próprio que o Espírito Santo vai gerar em você, frutificar em você, você vai se colocar em muitas situações ainda piores
porque ele gera uma labareda que incendeia uma floresta inteira em questão de segundos. Tudo pode ser destruído por uma única palavra no momento errado. Muitas vezes você não fala algo errado, mas no momento que não é oportuno, também vai gerar as mesmas consequências do que você estivesse falando uma coisa errada ou o contrário. Então, termos o domínio próprio, porque, como eu disse já no módulo anterior, a única certeza que podemos ter é do controle próprio, daquilo que falamos e daquilo que agimos. Jamais poderemos ter plena certeza 100% daquilo que vai vir de fora. Mas aprendemos a lidar com aquilo que vem de fora e a nos dominar e a debruçarmos muitas vezes em pensamento naquilo que vamos falar, como vamos falar. Jamais mentir. A mentira não tem parte com Deus, mas a verdade tem seus momentos para ser falada, para que não gere impulsos contrários, mas para que gere vida e vida em abundância, para que seja transformação naquela situação. Então, dominar aí nesse contexto a nossa língua, a nossa fúria, não retribuir o mal com o mal, não retribuir uma atitude grosseira, uma palavra contrária, não retribuir na mesma moeda, né, nesse contexto de língua, pode te dar uma oportunidade de fazer a diferença e de ser a diferença na expansão do reino. Pode ser o ponto crucial. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu ouço muito isso, tá? E já ouvi isso de pastores. A gente é falho. Ok, todos somos pecadores. E se não fôssemos, o sacrifício de Cristo seria anátema. Mas, falar assim, nós somos falhos e às vezes escapa uma palavra assim, assim, assado. Não concordo. Categoricamente não concordo. Dizer que escapou, mas que não é corriqueiro, cotidiano, isso é uma mentira. A boca, isso é muito verdade, tá? Isso está na palavra. A boca só fala do que o coração está cheio. Aquilo no qual você se debruça, você medita, é aquilo que você vai professar. No momento de desespero, onde o teu cérebro entra em xeque, você não tem tempo para pensar, você não tem tempo para reagir, a primeira coisa que você vai falar é aquilo que está transbordando no seu coração. E se fosse você agora? O que transbordaria de você? Palavras de bênção? Xingamentos? Maldições? Esse é o ponto a se observar. Domínio próprio é você levar cativo os seus pensamentos, os seus sentimentos perante Cristo, para que Ele transforme, para que Ele te dê domínio sobre aquilo que está dentro de você, sobre tudo aquilo que você vai gerar, sobre o fruto que você vai entregar como árvore de bons frutos. E com essa palavra eu encerro dizendo, ele está aqui, é o último a que está sendo tratado, mas ele é um dos pontos mais importantes, porque além do que nós recebemos de Deus para nossas vidas, esse ponto é o que vai fazer com que a gente possa administrar todos os outros. Ele é crucial para que possamos ter uma vida em concordância com a palavra, com a vontade e com o reino. Guarde isso no seu coração para que a sua vida possa ser abençoada e frutificar no reino do Senhor. E que a cada dia possa ser gerado em você o domínio que te leva a um degrau a mais, que te leva a crescer em Deus. Que você seja abençoado e transformado por essa palavra, em nome de Jesus. Muito bem, e para finalizarmos aqui com chave de ouro aí, né, para finalizarmos assim com 3 pontos para a sua vida e para o seu entendimento. Tenha o fruto do Espírito Santo, receba de Deus, busque com afinco, busque com o seu coração ter esse fruto. Seja o fruto na sua sociedade, aí na sua vizinhança, no seu local de trabalho, na escola onde você está, no cursinho, enfim, para uma nação, seja no seu ambiente de congregação, na sua célula, onde você participa, seja o fruto do Espírito Santo e dê frutos cada vez mais. Porque Deus fala aí por parábolas que a árvore que dá frutos será limpa para que dê mais frutos. E você possa frutificar cada vez mais, abençoar cada vez mais, ser abençoado muitas vezes, cada vez mais, porque
Isso é contínuo. Você dá e você recebe de Deus, primeiramente. Então, tenha o fruto, seja o fruto e dê frutos. Cada dia mais, abençoe a sua nação, abençoe a sua igreja, a sua comunidade. Seja um diferencial no reino de Deus, para a honra e glória do Deus Pai. Continue nos acompanhando, estaremos na sequência postando alguns temas aí ligados à batalha espiritual, trazendo aí uma continuação, porque através de gerar o fruto do Espírito Santo, você estará apto para se colocar com o seu general em batalha e seguir sempre rumo a esse desafio final, onde estaremos honrando o nosso general e batalhando por ele. Estarei aqui sempre disposto para tirar dúvidas, para conversar, para ouvir as suas necessidades. Digo, não tenho todas as respostas, mas aquilo que recebo do Senhor, compartilho com o coração, fazendo o meu melhor. Posso não ser o melhor, mas tento fazer o meu melhor para atingir você que necessita de uma palavra e que busca entender um pouquinho mais do reino de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima.